Vamos pensar na redação do Enem como uma verdadeira construção. Nesta análise, a nossa missão é exatamente esta: construir, tijolo por tijolo, a estrutura de uma redação nota máxima. Vamos descobrir juntos como erguer um texto que não seja apenas bom, mas sólido, coeso e, acima de tudo, convincente. E para qualquer boa construção é preciso uma planta baixa. Esta é a nossa. Iniciaremos pelo esqueleto, a estrutura fundamental. Em seguida, vamos erguer a introdução, depois os dois pilares de argumentação e, por fim, a conclusão detalhada. Um roteiro claro para uma construção impecável. Pois bem, toda grande construção precisa de uma base sólida. Na redação, esta base é o que chamamos de esqueleto textual, uma estrutura pensada para se adaptar com eficiência a qualquer tema que o exame possa propor. O Enem exige um tipo específico de construção textual, o texto dissertativo argumentativo. O que isso significa na prática? Significa que é preciso apresentar um ponto de vista claro, uma tese, defendê-la com argumentos robustos e, o que é crucial, propor uma solução para o problema em questão. A estrutura para isso é elegantemente simples, composta por 4 parágrafos essenciais. Temos a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, que são os nossos pilares, e uma conclusão. Esta estrutura de 4 partes espelha perfeitamente o que o Enem avalia, a capacidade de apresentar, defender e solucionar. É a espinha dorsal de um texto de alto desempenho. Vamos começar pela porta de entrada do texto, a introdução. Este é o primeiro contato de quem avalia com as ideias que serão apresentadas. Por essa razão, ela precisa ser convidativa, clara e, acima de tudo, muito direta. Uma introdução eficaz segue 3 passos lógicos. Primeiro, a contextualização do tema, que pode ser uma alusão histórica ou um dado relevante. Segundo, a aplicação desse tema à realidade brasileira. E terceiro, a apresentação da tese e dos 2 argumentos que irão sustentá-la ao longo do texto. Observe como uma única frase modelo como esta pode organizar o texto inteiro. Essa fórmula é uma maneira clara e objetiva de apresentar ao leitor exatamente o que será discutido, funcionando como um verdadeiro mapa da argumentação que verá a seguir. Muito bem. Com a fundação e a porta de entrada prontas, é hora de erguer o primeiro pilar de sustentação. O primeiro parágrafo de desenvolvimento é onde a defesa do ponto de vista começa, de fato, a ganhar força e profundidade. A construção deste pilar também segue um método preciso. Inicia-se com um tópico frasal, que nada mais é do que a retomada do primeiro argumento. Em seguida, vem o aprofundamento, explicando a ideia. Depois, o passo fundamental, a exemplificação com o repertório. E, por fim, uma reafirmação que conecta todas as partes e conclui o raciocínio do parágrafo. Mas o que seria exatamente este repertório que tanto se fala? Pense nele como um material de construção do argumento. Podem ser fatos, dados estatísticos, referências a eventos históricos, leis, conceitos de áreas como filosofia e sociologia, ou mesmo citações de especialistas. É o que confere credibilidade e peso à defesa das ideias. Como sabemos, um pilar sozinho não sustenta uma estrutura. É por isso que precisamos do segundo pilar argumentativo para garantir o equilíbrio e a solidez da construção textual. A lógica aqui é simples: reforçar e consolidar a argumentação que já foi iniciada. E para construir o segundo pilar, a boa notícia é que se utiliza exatamente a mesma planta baixa do primeiro. Retoma-se o segundo argumento, aprofunda-se a explicação, comprova-se com o repertório e reafirma-se a conexão com o tema. A repetição deste método cria uma sensação de organização e controle sobre o texto. E aqui está um ponto crucial. Embora a estrutura do parágrafo seja a mesma, o conteúdo da comprovação deve ser novo. Por que isso é tão importante? Utilizar um repertório diferente ou complementar não apenas enriquece a argumentação, mas demonstra uma amplitude de conhecimento e uma capacidade de análise crítica que são decisivas para uma pontuação elevada. Com a estrutura principal erguida e firme, chegamos ao acabamento final, a conclusão. É aqui que o ciclo se fecha. Não se trata apenas de resumir, mas de propor uma ação concreta para o problema que foi discutido ao longo do texto. A grande questão do último parágrafo é justamente esta. Não basta apenas sugerir uma solução, é preciso detalhá-la de uma forma que seja considerada completa e eficaz aos olhos de quem está avaliando o texto. Para garantir isso, a proposta de intervenção deve responder a 5 perguntas fundamentais. Quem vai agir? O que será feito? Como essa ação será realizada?
para qual finalidade e, por fim, um detalhamento de um desses elementos. Responder essas 5 perguntas demonstra um planejamento cuidadoso da solução. E para o toque final, a última frase da construção textual. Um fechamento, que pode ser uma reflexão ou uma frase de efeito que reforce a importância de tudo que foi discutido e deixe uma impressão marcante e positiva. É fundamental lembrar o que a própria fonte deste método ressalta. Este esqueleto é um modelo poderoso, mas não é a única forma de construir um bom texto. A verdadeira habilidade está em reconhecer as próprias competências, adaptando e aplicando esta estrutura de uma maneira que funcione para o estilo de escrita individual. Isso nos leva à reflexão final. A planta baixa foi entregue e a estrutura foi apresentada. A questão que fica agora é: qual o grande desafio da sociedade brasileira será o objeto da próxima construção textual? A ferramenta está pronta, resta agora utilizá-la. Quer tirar 900 mais no Enem? Saiba como!